Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre as características geográficas do Brasil, certo? Vamos apresentar aqui um pequeno resumo, né, dessas características geográficas que possuem o território brasileiro. Lógico que a gente mais na frente vai se aprofundar cada vez mais nesses conteúdos. Alguns conteúdos que vocês já viram, certo? Então, vamos lá. Primeiro, falar sobre a incorporação do território brasileiro no cenário econômico mundial, certo? Então, essa incorporação do território brasileiro no cenário econômico mundial se deu a partir das grandes navegações, certo? No período das grandes navegações europeias, né, em que o desenvolvimento tecnológico europeu, principalmente na indústria naval, fez com que os europeus, buscando novas rotas para o comércio com o Oriente, né, navegando pelo Oceano Atlântico, encontrasse novas terras, certo? Uma dessas terras era o Brasil, que foi encontrada por Portugal. Então, a partir daí, deu início o processo de ocupação e colonização do território brasileiro, certo? Que já era habitado, né, pelas nações, os nativos, só que eles não tinham contato com outros povos, né? Então, a partir daí, teve início, né, um processo de colonização do território brasileiro pelos europeus, principalmente Portugal. Com isso, né, foi uma colonização de exploração, certo? Em que os colonizadores eles exploravam, né, retiravam as matérias-primas e os recursos naturais do território brasileiro, certo? E com isso começou, né, essa inserção do território brasileiro no cenário econômico mundial, certo? De início de forma, né, exploratória, né, ou seja, os colonizadores retiravam toda a matéria-prima e esses produtos era beneficiado e servia para enriquecer os colonizadores, no caso, os portugueses, certo? O território brasileiro, certo? A formação do território brasileiro sempre veio passando por mudanças, certo? Nos seus limites ao longo da história, ao longo da sua formação. Então, quando os europeus chegaram aqui, quando efetivou a colonização, dividiu, né, o território brasileiro em capitanias hereditárias, certo? Lembrando que, olha, pertencia aos portugueses apenas essa parte aqui, porque tinha o Tratado de Tordesilhas, né, esse acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, né, em que as terras que fossem encontradas a leste desse tratado, dessa linha do Tratado de Tordesilhas, pertenceria a Portugal, e as que fossem encontradas a oeste pertenceria à Espanha. Então, de início, essa região, a região norte, certo? E parte do centro-oeste do Brasil não pertencia, né, à colônia portuguesa, certo? Pertencia aos espanhóis, certo? Com o tempo, né, o Brasil se tornou independente, né, passou pelo período do Império, né, foi ganhando novas configurações, né, acordos foram feitos, né, isso teve vários tratados e o Brasil foi expandindo seu território para as áreas mais interioranas, além da linha de Tordesilhas, certo? Então foi dividido em províncias, né, com o tempo, né, foi ganhando mais territórios ainda, né? Destaca que 1943, né, quando houve a incorporação do Acre, que pertencia à Bolívia, ao território brasileiro, certo? Até chegar às configurações atuais, né? O Brasil dividido, né, em 26 estados e um distrito federal. Então, assim que se deu a evolução, né, do território brasileiro. O Brasil, ele se localiza, né, em termos de localização geográfica no mundo,
ele está localizado no hemisfério ocidental, certo? Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, todas as terras que estão a leste de Greenwich estão no hemisfério ocidental. E as que estão a leste, certo? As que estão a leste estão no hemisfério oriental. E as que estão a oeste estão no hemisfério ocidental. Então, o Brasil se localiza totalmente, todas as suas terras no hemisfério ocidental, porque está a oeste de Greenwich, certo? Já a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, né? Hemisfério norte ou setentrional e hemisfério sul ou meridional, ela corta o território brasileiro. Então, tem uma parte do território brasileiro, uma pequena porção, que está no hemisfério norte. E a maior parte, certo? Uma porção maior está no hemisfério sul, certo? O Brasil, ele se localiza no continente americano. Ele se localiza no continente americano. E esse continente americano, ele tem uma subdivisão do ponto de vista, levando em conta os critérios geográficos, divide em três regiões, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E o Brasil se localiza na América do Sul, certo? Do ponto de vista histórico-cultural e de desenvolvimento econômico, o continente americano é dividido em América anglo-saxônica, que são os países desenvolvidos, de Estados Unidos e Canadá, e os demais América Latina. Nessa divisão, o Brasil está localizado na América Latina. Então, em resumo, o Brasil se localiza, certo, no hemisfério ocidental, com terras no hemisfério norte e sul, no continente americano, mais precisamente na América do Sul, ou, se for levar em consideração a outra divisão, outro critério de divisão regional, na América Latina. Dentre os principais paralelos, certo? O Brasil passa pelo território brasileiro, é o paralelo principal, né, a linha do Equador, certo? E o Trópico de Capricórnio. São os dois paralelos que passam pelo território brasileiro, dentre os paralelos principais, certo, pessoal? Essa posição geográfica do Brasil, certo, de certa forma, acaba sendo privilegiada, né, e para a diversidade de paisagens e de climas, né, que existem no território brasileiro, certo? Em virtude tanto do seu tamanho como também da posição, né? Está numa área próxima à linha do Equador, certo? A área que recebe mais radiação solar, certo? Mais insolação, mas também tem uma pequena parte, né, que está depois do Trópico de Capricórnio, certo? Em que apresenta as estações do ano mais bem definidas, certo? Então apresenta um tipo de clima subtropical, ok? Conhecendo mais sobre o território brasileiro, certo? O Brasil possui uma dimensão territorial, certo? Continental. Por quê? Porque o Brasil ele é o quinto país mais extenso do mundo, ficando atrás apenas em extensão territorial, ficando atrás da Rússia, que é o mais extenso, China, Canadá, Estados Unidos e o Brasil, quinto, certo? Sexto, Austrália. No continente americano, o Brasil é o terceiro, atrás apenas do Canadá e Estados Unidos, certo? E na América do Sul, o Brasil é o mais extenso, certo? Dentre os argumentos, né, que devido a essa grande extensão territorial que o Brasil possui, que é cerca de 8.514.876 quilômetros quadrados, certo? Isso faz de reforçar, certo? O ditado de dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais, certo? Esse argumento, certo?
O Brasil, certo? Por ser um país de dimensão continental, o Brasil vai ter uma extensa fronteira, uma enorme fronteira. O que são fronteiras? Fronteiras são aquelas faixas de terra que estão entre os limites de países, certo? E o Brasil, na América do Sul, só não faz fronteira com dois países, que é o Equador e o Chile. Os outros países, todos os outros países da América do Sul, o Brasil faz fronteira. Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França. Certo? Então o Brasil possui essa grande fronteira terrestre e também uma grande fronteira marítima. Certo? Isso traz alguns benefícios e também traz algumas desvantagens. Quais são os benefícios? Certo? Do ponto de vista econômico, o Brasil ele possui uma posição privilegiada que pode, né, fazer acordos com vários países, certo? Fazer acordos econômicos com vários países pela qual faz fronteira, certo? Ter essa enorme fronteira marítima também é importante, privilegiado, principalmente com relação à pesca, certo? E o turismo, né? Outras atividades econômicas que são exercidas aqui nessa faixa marítima, certo? E as desvantagens, principalmente com relação às fronteiras terrestres, as desvantagens maior é devido à questão de controle das fronteiras. Então, a questão do tráfico de drogas, a entrada ilegal de pessoas de outros países, ou até mesmo a saída, muitas vezes é difícil do país controlar, certo? Então, é essa a desvantagem que o Brasil possui, com relação a ter essa enorme fronteira. Os pontos extremos do Brasil, norte a sul, o Brasil, se traçar uma linha reta do ponto mais extremo ao norte ao mais extremo ao sul, dá aproximadamente 4.394 quilômetros, certo? No ponto mais extremo, mais ao norte, está, certo? O Monte Caburaí, fica no estado de Roraima, certo? E o ponto mais extremo ao sul é o Arroio Chuí, certo? Arroio é uma pequena corrente de água líquida, significa, certo? Então, o Arroio Chuí. No sentido leste-oeste, o Brasil, se traçar uma linha reta, tem aproximadamente 4.319,4 quilômetros, certo? Sendo o ponto mais extremo ao leste, o Ponta dos Seixas, certo? Que é o ponto mais extremo não só do Brasil, mas do continente americano, o ponto mais extremo ao leste. E ao oeste, a nascente do rio Moa, que fica lá na Serra da Divisa, no estado do Acre. Certo? O Brasil, certo? Ele é considerado uma potência emergente, certo? Levando em conta a importância, né, que o Brasil tem, tanto no seu continente, como também a nível mundial. O Brasil possui grandes reservas de petróleo, de minerais, certo? O Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo, certo? E ultimamente o Brasil vem perdendo, o seu PIB, a sua economia vem caindo, certo? Em virtude de algumas escolhas, algumas decisões políticas erradas que está acontecendo por aí. E eu não vou me deter muito a isso. Então observa aqui que o Brasil, no final da década de 2000, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil vem perdendo espaço, né? Em 2020 passou a ser a 12ª,
E a projeção atual de 2021 que o Brasil está em 14º, ou seja, perdendo cada vez mais espaço, né, no ranking das maiores economias do mundo, certo? Professor, tudo isso é devido ao Covid-19? Sim, o Covid-19, mas o Covid-19 só não afetou o Brasil, não, afetou todos esses países aqui, ó, inclusive a China e Estados Unidos, certo? O problema é também, além da pandemia, a grave crise econômica e financeira e política que nós enfrentamos, certo? Para finalizar, vou falar aqui um pouco sobre uma metáfora, certo? De uma águia chamada Brasil, certo? Então, era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas. Embora a águia fosse rei ou rainha de todos os pássaros, depois de 5 anos esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeava pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu criei como galinha." "Ele não é mais uma águia, transformou-se em uma galinha como outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Esse coração um dia fará voar." Certo? Depois de muitas teimas, certo? O naturalista insistiu bastante, até que um dia, certo? Depois de várias tentativas, é isso, fez que a águia voasse. Certo? Então, o que é que essa metáfora quer dizer? Quer dizer o seguinte, com relação ao Brasil: nós temos uma grande reserva de recursos minerais, de recursos energéticos como o petróleo. Nós temos clima e solos favoráveis para ser uma grande potência mundial. Mas o problema é que ficamos no pensamento que somos sempre países subdesenvolvidos e que devemos continuar com o subdesenvolvimento. Então, essa águia chamada Brasil, ela tem todas as condições de um dia ser uma potência emergente, não uma potência desenvolvida. O problema é que enquanto ficar no conformismo de que somos sempre subdesenvolvidos, nós não vamos chegar a esse patamar. Entendeu, pessoal? Então era isso, certo? Fica aqui a dica, né? A dica que nós um dia podemos ser uma grande potência emergente. Um dia a águia que foi criada como galinha, quando ela abrir os olhos, quando ela começar a entender o poder que tem, ela vai se transformar, certo? Então, é essa metáfora que eu finalizo a aula, certo? Com vocês aqui. E que fica a dica. Nós temos condições de ser um país desenvolvido. Temos. Mas a gente tem que mudar muito a nossa forma de pensar, do ponto de vista político, principalmente, certo?